Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, este ponto de luz. E como disse o Paulo, a alegria de podermos já nos reconhecermos como conhecedores um pouquinho da mensagem de amor do nosso Mestre Jesus. As nossas vidas ficam muito melhores, o nosso dia brilha mais e nós reconhecemos no outro alguém que está sempre nos ensinando. E à medida que eu entendo que este outro está me ensinando, eu estou aprendendo. E aprendendo, eu desenvolvo, então, esses valores, estas qualidades que todos nós queremos angariar para a nossa vida, para sermos felizes. Então, o tema da noite é Eis-me aqui, Senhor. É uma passagem conhecida, talvez, por alguns, que está num livro muito bacana, que eu recomendo, que se chama Paulo de Tarso. É a história do apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, então, e aí Ananias, este homem que vai ao encontro dele às portas de Damasco, quando ele lá cai, ele está numa hospedaria e Ananias é convocado pelo Mestre Jesus para ir ter com Paulo, que ainda não era Paulo, era Saulo de Tarso. O convite desta noite, meus amigos, é para falarmos do Mestre Jesus. É para cada vez mais podermos introjetar a mensagem de amor dele, que é a luz da nossa vida, que é o farol que guia a nossa caminhada. A compreensão de que se estamos aqui hoje, nesta terra maravilhosa, cercado de oportunidades, foi porque um Pai de amor, de bondade e de misericórdia, permitiu a chegada de cada um de nós nesta bela terra. Independente de nós já sabermos, ou para alguns acreditar, que a doutrina espírita fala de reencarnação, que nós somos espíritos viajantes das estrelas, que nós podemos fazer o que quisermos nesta existência, mas tudo que nós fizermos, mais dia, menos dia, se não for agora, será numa próxima, teremos que, junto às leis divinas, prestar contas. Então, por isso, o Mestre Jesus falou tanto do amor, falou tanto da caridade, para que nós pudéssemos, cada dia da caminhada, introjetar a mensagem e errar menos. Porque crianças, como eu já falei outro dia, erramos, somos imperfeitos. Estamos numa longa caminhada de muito, muito tempo, mas nós chegaremos a uma perfeição relativa, porque perfeito só existe o nosso Pai. Mas nós podemos alcançar no dia a dia, não pensando nas próximas existências, ou pensando nas falhas que nós já tivemos, nos equívocos já cometidos. Então, quando eu digo, eis-me aqui, Senhor, é o convite para que nós façamos uma viagem nas nossas vidas, para que nós comecemos a pensar em que ocasiões singulares do nosso dia a dia acontecem situações onde eu percebo, eu sinto que eu sou convidado. Eis-me aqui, Senhor. Eu consigo dizer, eis-me aqui, Senhor, no cotidiano, nos acontecimentos. Aqueles que só tu, dentro do teu lar, sabe. Aquele que somente dentro da tua intimidade, do teu coração e da tua mente tu sabe. Aquelas angústias, aquelas lutas mais íntimas que ninguém sabe. Tu passa pela pessoa, tu sorri, tu cumprimenta, mas dentro de ti o teu coração está dilacerado. Então, a notícia boa que vocês já sabem é que nós temos um Mestre Jesus presente em nossas vidas e que ele sempre vai nos amparar, mas ele sempre vai te convocar. Porque a caminhada é de convocação, a caminhada é de testemunho. A caminhada é de descoberta, não tem outro jeito. A felicidade que eu procuro nesta vida, como todos vocês, irmãos do plano físico, como também do plano espiritual aqui presentes, esta felicidade não é errada em procurá-la, não é contrária às leis de Deus, muito pelo contrário. O nosso Pai nos criou para nós podermos fazer o bem, propagar este bem, e à medida que eu encontro este caminho, eu me torno um ser melhor. À medida que eu me torno um ser melhor, eu encontro uma felicidade que independe do que eu tenho materialmente.
que independe das minhas conquistas terrenas. Elas são importantes, de forma alguma descartá-las, ou jogá-las para o lado, ou desconsiderar. Porque a doutrina espírita, quando fala do materialismo, sobre reconhecer o que é o ser espiritual e o que é o materialismo na nossa vida, ela apenas está nos mostrando um caminho onde os bens terrenos são necessários e importantes, mas eu tenho que me reconhecer a cada dia como esse ser espiritual que vai angariar bens, aqueles bens que a traça não come, que a ferrugem não corrói, que está lá no Evangelho, que são aqueles bens adquiridos no dia a dia, na convivência com o outro. Porque numa palestra do Haroldo Dutra, outro dia eu estava ouvindo e achei muito interessante, falando da transição planetária, e inclusive está lá no nosso canal do YouTube esta palestra, ela é excelente. Ele faz uma comparação que é difícil o outro, a pessoa é difícil, o familiar é difícil, o marido é difícil, a esposa é difícil, cada um com os seus entendimentos, o difícil no sentido de que eu me coloco numa posição de que eu sou melhor, eu sou mais paciente, eu sou mais tolerante, eu sou mais capaz. Faz parte, nós ainda julgamos. Aí o Haroldo diz assim, claro que seria muito bom, tu chega mais rápido sozinho, tu chega mais rápido, tu decide um caminho e tu sabe o caminho que tu queres chegar, o destino, é mais fácil, porque com o outro, tu tem que segurar, tu tem que ajudar, tu tem que amparar, tu tem que dar água, tu tem que conversar. Exemplos triviais. Mas qual o sentido de se chegar sozinho nos nossos destinos? Ele faz esta pergunta. Qual o sentido de tu ter recursos e ir para um hotel deserto? Uma ilha deserta? Ter uma casa enorme e estar deserta? Ter uma cidade linda e tu morar sozinho, sabe? Comparações exageradas, mas ninguém vive só, se quer construir, se quer se reformular, se quer refazer a sua vida. Então, quando o Mestre Jesus chama Ananias e diz para ele, vai ao encontro de Saulo, aquele que está a me perseguir. Ananias diz, você sabe quem é? Mestre Jesus pergunta, você sabe de quem eu estou falando, Ananias? Aí o mestre, ele responde ao mestre, apenas diz sim, como uma informação. Sim, mestre, ele está à procura daqueles que falam de ti, daqueles que buscam no Evangelho uma reformulação para as suas vidas. Então, vá até ele, Ananias. E Ananias não pergunta, por que eu? O que eu devo fazer? Tem tantos outros apóstolos e discípulos à disposição. Ele apenas diz, eis-me aqui, Senhor. Ele não sabia o que ele iria encontrar. Ele não sabia se esse homem, o Saulo, a quem todos temiam pelo seu poder no Sinédrio e pela sua capacidade de perseguir e matar aqueles, levar para os circos dos leões, para os julgamentos onde vinha a morte, ele não sabia o que esperar, mas ele não titubeou, porque ele tinha fé, ele tinha confiança. Ele sabia que se ele tivesse que passar por alguma situação, era o testemunho, um dos testemunhos da vida dele. Então, o eis-me aqui, Senhor, nesta bela passagem, que está então nesse livro, que eu convido os amigos para buscarem uma leitura, vem perguntar para cada um de nós como é que estão as nossas situações quando Jesus te oferece uma luta, uma dificuldade, te convoca para uma situação na tua vida. Eu consigo dizer, já eis-me aqui, Senhor? Se eu não consigo dizer, nós vamos analisar as nossas vidas, nós vamos perguntar até que ponto eu estou entendendo que a minha vida, ela tem que ser baseada numa fé viva. A fé viva de alguém que nutre a minha vida, alguém que me trouxe para este mundo, alguém que conduz, que comanda. Eu vou construir esta fé. Ela não acontece da noite para o dia. Mas muitas vezes também
nós podemos não perceber, mas as convocações acontecem e nós estamos lá, prontos. Por que eu digo isso? Porque talvez nós quiséssemos alcançar grandes realizações, quiséssemos estar em posições destes mestres, desses apóstolos do Cristo que são referências para as nossas vidas, que nós estamos lendo nos livros, nos estudos, e aí nós nos deparamos que nós somos pequenos ainda. Hoje eu não vou cair na bobagem de não ter paciência. Por exemplo, eu atravesso aquela porta e descubro que a minha paciência ainda não é aquela que eu imaginava. Essas coisas do dia a dia. Mas por que eu falo isso? Porque nós somos convocados e muitas vezes, sem perceber, nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, no teu dia, na tua luta, na tua família, com os teus filhos, com o teu lar. Me perdoem a repetição, mas a família é o maior desafio. E ali dentro, nesta construção de amor, de almas, se reencontrando de outras existências, ali tem os amores do passado. Ali tem os amores que eu não soube ouvir, que eu não soube compreender, que eu não dei atenção merecida, que eu não parei e larguei o que eu tinha de tão urgente para atender. Nós nos reencontramos. Nós nos encontramos com mágoas, com ressentimentos, com saudades, porque nós viemos para essa terra maravilhosa, mas nós também deixamos muitas pessoas amadas no plano espiritual. E lá tem uma quantidade de irmãos que também rogam e torcem por nós. Então, esse misto de sentimentos, de emoções que nós carregamos, o dia a dia se apresenta e quando menos percebemos, nós estamos ali, amando aquele mais difícil, servindo aquele que não te oferece o carinho e o acalento que tu precisa, mas tu não abandona o barco, tu continua. E sem perceber, nós estamos ali, respondendo o que Ananias respondeu a Jesus: eis-me aqui, Senhor. Mas os testemunhos ao longo da vida, eles vão aumentando. Mas eles vão aumentando à medida que eu percebo que são testemunhos. Mas para mim chegar nesse ponto de eu reconhecer que eu sou alguém, que eu tenho que passar por dificuldades, eu vou antes ter o discernimento. Porque se eu não tiver o discernimento, eu não compreendo. Mas antes desse testemunho, tem a vontade. Essa irmã, vontade. Porque as coisas estão me empurrando, eu estou sendo levada e eu me recuso. Eu falo isso em virtude de nós procurarmos mais Jesus, de nós termos Ele mais presente nas nossas vidas. Eu não digo abrir o Evangelho, carregar o Evangelho para cima e para baixo, o livro. Importante, nós somos incentivadores nesta casa do estudo. Nós temos um grupo nas terças-feiras e convocamos e convidamos todos aqueles que querem estudar a doutrina espírita, começando pelo básico, pelo simples, pela conversa boa, edificante, sem querer convencer ninguém, nem transformar ninguém em espírita, mas conhecer a história do cristianismo, a história do Mestre Jesus, conhecer as lutas dos grandes homens e mulheres que vieram de um passado e que hoje nós temos alegria. Hoje ecoa nos nossos corações, nos livros, nas casas espíritas, a história destas pessoas que entenderam, que se aprofundaram e se entregaram em nome de um amor que o Mestre Jesus os convocou. Numa cela, sendo chicoteado, dentro de um navio escravo, tudo acontecendo lá no silêncio. Por isso, esse exemplo que nós vamos ter no silêncio do nosso coração e da nossa casa, da nossa vida, os testemunhos. E destes testemunhos que eu já comecei a compreender, então, eu vou começar a despertar uma vontade de querer refazer o caminho. Porque o grande objetivo do Mestre Jesus e do nosso Pai é eu reencarnar, me tornar um ser melhor e poder ser mais um a semear. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. O que o Mestre queria dizer? Ele queria dizer que eu preciso
ser um pouco melhor, para poder entender o outro, para poder aceitar o outro como ele é, para poder amparar aquele que precisa. E quando eu falei do Evangelho, que nós temos os livros à disposição e que é muito bonito, mas não é a fala bonita, meus amigos, não é os verbos eloquentes, não é a didática perfeita. É importante, mas é introjetar o Evangelho, é ter o Evangelho aqui, internamente. O estudo, a leitura, as palestras, os vídeos no YouTube, tem muita coisa maravilhosa. Se eu não posso estar numa casa, mas que eu vá então pesquisar, que eu pegue um livro numa biblioteca, que eu comece a ter conversas edificantes, que eu desacelere para poder então ouvir, entender, introjetar a mensagem. Eu não estou aqui ao acaso, eu não vim a passeio. Eu tenho um propósito, todos nós temos. Eu encarnada, vocês, mas toda a pleiade de espíritos que nos acompanham aqui, os mentores que acompanham nas nossas casas, todos eles também têm. Ninguém fica parado, ninguém está estanque, todo mundo trabalha. O nosso Pai não trabalha até hoje? Não disse o Mestre Jesus? Eu trabalho e o meu Pai trabalha ainda mais. É uma mensagem. O que é o trabalhar? O trabalhar é eu sair da minha zona de conforto. É eu perceber que eu não posso estar aqui só a passeio, vivendo as belezas e as maravilhas dessa terra e acumulando. Eu devo acumular um acumulador de coisas positivas e boas. Mas então, eu posso estar achando que vocês não são? Não. Eu quero dizer que aquele momento que me aflige, que me entristece, que eu tenho aquele testemunho difícil na minha vida, é o momento em que eu tenho que me dar conta de que eu sou um ser amparado, edificado e que eu posso vencer as minhas lutas. Mas reconhecer é o primeiro passo. Se reconhecer alguém que é convocado constantemente. Mas nós falando desse amor infinito, essa bondade, porque sendo filhos de Deus, nós trazemos essa essência divina. Filhos de Deus. É profundo, é lindo. Sendo assim, todos nós temos as mesclas do nosso Pai. Estão adormecidas um pouco, talvez. Por quê? Porque quando nós realmente testemunharmos o grande projeto de vida, que o grande projeto de vida pode ser aquele que eu já consigo compreender no meu irmão, que é difícil de conviver em paz, em harmonia. É isso que eu me refiro. Eu não falo de grandes obras, porque o Pai não vai dar a cruz para aquele que não consegue carregar. Então, todos nós, ao angariarmos estas cruzes nas nossas vidas, é porque nós somos muito capazes. Nós temos um potencial que muitas vezes nem imaginamos que temos. Mas aí, como eu falava desse amor, desse Pai infinito, perfeito, de bondade e de generosidade, e a frase bom e justo, ele traz esses expoentes, esses vultos da história para congregar com o Mestre no Evangelho. Cada um com a sua história, cada um com seus desafios, todos com dores, todos renunciando. Não é para fazermos isso, não é neste sentido, mas para observarmos as lutas daqueles que deram muitas vezes a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui falando do Evangelho, falando do cristianismo. Os nossos corações se enchem de alegria. Essas vozes ecoam por mais de 2000 anos. Então, a mensagem do Cristo é a melhor para as nossas vidas. Ela é a única, porque ela tem um roteiro. Como eu vou saber qual é o roteiro? É esse que eu me conecto, é esse que eu me reconheço como alguém imperfeito, mas que pode fazer mudanças. As dificuldades, as aflições vão fazer parte. Não pode ser diferente ainda para nós no planeta de provas e expiações, mas nós podemos ser felizes, amar aqueles que estão conosco, lutar dia a dia com eles, à medida que eu tiver vontade de refazer a caminhada. A minha vontade se dá de que forma? Quando eu começo a ajudar, quando eu começo a dividir as tarefas, pode parecer insignificante, mas não é.
Quem trabalha no dia a dia, quem tem as suas lutas cotidianas, os seus horários, as suas contas a pagar, sabe, todos nós sabemos. Então, eu preciso, muitas vezes, me desfazer daquilo que eu acredito ser importante, porque aí está o grande valor, em detrimento do outro. Seria um dos passos. Eu tenho uma passagem muito bonita do Emmanuel, e é no livro Pão Nosso. Ele tem Omas, o nome da mensagem é Omas. Eu peço permissão para você, só para me abrir aqui e podermos trocar uma ideia. Omas. Tem uma frase muito bonita lá do Paulo para Filipenses que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É uma mensagem bonita, então isso já é um sinal de que nós somos capazes, desde que eu esteja com aquele que me fortalece. E aqui nós estamos falando do Mestre Jesus. Quando o Emmanuel traz essa passagem, o Mas e os discípulos, ele coloca assim: eu gostaria muito de fazer diferente, mas eu não consigo. Eu gostaria de ser uma pessoa melhor. Aí o melhor é de cada coração nosso, o que eu considero que eu posso ser melhor. Porque o que falamos agora há pouco no estudo, que um ponto interessante é quando eu começo a ficar incomodado comigo mesmo. Eu começo a não gostar do que eu falo, do que eu penso, de como eu ajo. É um sinal muito bom. É um chamado. Eu gostaria muito de exercitar a bondade, eu gostaria muito de me debruçar e conhecer um pouco o Evangelho, conhecer as cartas de Paulo, que são maravilhosas, mas hoje não dá. Eu gostaria muito de reconhecer no meu irmão alguém imperfeito como eu, porque eu sou mais imperfeita que ele, mas eu sei mais que ele. Então, Emmanuel, nesta passagem, 79 do Pão Nosso, ele começa a discorrer. Aí esse mas que eu coloco antes é quando eu não reconheço que eu preciso fazer a inversão. Eu preciso fazer assim, ó. Jesus está comigo, mas eu preciso fazer a diferença. O Evangelho me oferece muitas condições, mas eu tenho que ter vontade. O Mestre Jesus, ele é o guia e modelo de todos nós. Mas, entendem? Eu tenho que mudar essa forma verbalística que eu tenho de querer sempre achar, talvez, algumas desculpas e não reconhecer que o Mestre Jesus sempre virá à frente na minha vida. O Mestre Jesus, o meu não, o Mestre Jesus já veio, ele já fez o trabalho dele, ele continua aqui comigo, contigo, com vocês todos. Mas eu tenho que reconhecer que eu tenho que inverter. Inclusive, Emmanuel diz assim, me permitam. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino e delibera viver-lhe as lições. O segundo, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. É aquele momento em que eu já sei que eu tenho que fazer a minha parte. É aquele momento que a vida me chama. Mas eu ainda continuo dando um tempo, esperando, me acomodando. E aí ele diz, o mas é a conjunção que nos processos verbalísticos habitualmente define a posição de cada um, de todos nós. Coloca à frente o santo nome do Mestre Jesus, o Emmanuel fala. Exprime com firmeza, com determinação, com confiança e valor. E localiza depois a situação e a indecisão, a ociosidade e a impermeabilidade e a indiferença que tu estás situado. Porque quando o Mestre Jesus chega nas nossas vidas, nós nos incomodamos então com estas situações. Esses mas não nos servem mais. Porque nós já percebemos, nossa, eu poderia já ter feito algo diferente, mas eu adiei.
Então, meus amigos, o Evangelho do Mestre Jesus é isso. Ele oferece aquela condição do despertar de todos nós. Ele tem paciência. Ele não vai nunca forçar nenhum de nós a nos reconhecermos como alguém que precisa mudar. A vontade tem que nascer espontânea dos nossos corações. Porque no momento, então, em que eu tenho esse discernimento, a vontade, eu vou entender os testemunhos. E neste momento que eu entendo os testemunhos, que provavelmente todos têm os seus testemunhos, os mais íntimos e dolorosos nas suas vidas. Este momento dos testemunhos é aquele em que eu me pego com esta fé, com esta confiança, e eu continuo, eu não desisto. Além de eu continuar, eu vou poder propagar. Por que eu digo isso também? Tem essa passagem do Paulo de Tarso, quando ele faz, num sol escaldante do deserto, ele tenta fazer a primeira pregação dele. E Ananias, então, que o acompanha, ele não tem a repercussão que ele gostaria, porque ele veio cheio de energia, de disposição. Paulo de Tarso, quando vocês lerem, talvez vocês conheçam, ele era um homem de intelecto, capacidade, ele tinha um verbo fluente, ele convencia, ele envolvia as pessoas. Então, quando ele se torna o convertido de Damasco, que aí ele vai passar a ser Paulo, porque então ele era Saulo, ele faz a primeira pregação no deserto escaldante. E ele é repudiado pelas pessoas. Eles não reconhecem aquela fala dele. E ele se entristece, baixa a sua vibração. E está ao lado Ananias. Esse que o curou da cegueira na hospedaria, quando ele caiu às portas de Damasco. E Ananias diz para ele o seguinte: Paulo, o que um semeador precisa? Ele precisa juntar sementes para sair a semear. O Ananias era aquele que estava ali de forma física ao lado de Paulo. Nós temos também no nosso dia a dia estas pessoas nas nossas vidas. Porque, como eu disse no início, nós não estamos nunca sozinhos. Nós temos a companhia, não apenas dos nossos mentores, mas a bondade do nosso Pai coloca na nossa vida pessoas que cuidam, que amparam, que se dedicam, que têm essa fala quando eu estou enfraquecida, quando eu estou descrente, quando eu estou pessimista, porque faz parte. Nós temos os nossos dias mais difíceis. Aí eles trazem aquelas pessoas que vão segurar a tua mão, que vão conversar contigo. Porque aí estes são aqueles que já entenderam por que eles estão ali. Por que o Cristo chamou eles. O Ananias disse para ele que o semeador precisa juntar sementes. Nós somos os semeadores do Mestre. O Mestre é o grande semeador. E ele quer, todos os dias, que nós venhamos aprendendo aos pouquinhos a juntar estas sementes. Estas sementes é essa construção deste ser encarnado, vivendo essa experiência maravilhosa, mas com muitas lutas e desafios. Mas mesmo assim, podendo alcançar a felicidade relativa e ainda assim, sendo como Ananias para o outro. Essas pessoas estão dentro do lar. Essas pessoas estão na via pública, estão no comércio, estão nos lugares que nós menos esperamos. Mas sempre tem alguém vibrando esta luz, sendo este semeador que está juntando mais uma sementinha. A sementinha da compreensão, a semente da tolerância, porque eu posso também achar que eu tenho prioridade, que eu mereço melhor, que eu sou aquela que tem que ser atendida primeiro. Exemplos do nosso dia a dia que todos vivem e sabem do que eu estou falando, perdão. Então, quando nós dizemos, tudo posso naquele que me fortalece, como foi o início da mensagem do Emmanuel, tudo posso. Eu posso ser esse semeador. Paulo de Tarso, esse exemplo que nós podemos sempre citar com honra, porque ele, quando terminou a sua vida ao quebrado, ele tinha cicatrizes na história por todo o seu corpo. Todo o corpo era cicatrizes, porque ele foi perseguido, ele foi, de todas as formas que nós sabemos na história, ele foi machucado fisicamente. Porque quando ele está lá junto ao Sinédrio para ser julgado, eles queriam que ele negasse o Cristo. E ele não negou o Cristo. É quando ele disse, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim.
Isso é maravilhoso, isso consola qualquer coração, porque o Cristo já vive em nós. Mas o despertar do Paulo de Tarso, numa longa caminhada que hoje, né, está entre os espíritos superiores, podemos dizer assim, dentro do estudo pequeno que ainda temos, ou até mais, mas é uma referência, como Cristo é a nossa referência. O Mestre Jesus já habita em nós, porque nós estamos aqui. Então, que nós possamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, compreender a beleza e a grandeza da vida. Compreender que nós somos cercados por esses irmãos que estão nos atendendo muito mais vezes do que nós nem imaginamos. E o Cristo está sempre te chamando para servir. Então, que nós busquemos de volta essa conexão, e aqueles que já têm, que coisa boa, mas reforçar então para todos nós a prece, o refrigério para as nossas almas, o encontro com o Pai e com o Mestre. Abrir o Evangelho à casa? Buscar um cantinho e fazer a tua prece? Agradecendo? Pedindo? Porque nós precisamos pedir, nós necessitamos. E também lembrando e pedindo com força e com fé que Ele ampare diante das tribulações, porque falamos, lemos, estudamos, conversamos, mas ainda o nosso coração dói. Nós ainda temos muitas dificuldades. E esse caminho que o Mestre oferece é aquele que vai fazer com que eu continue a caminhada sem vacilar tanto, sem desistir e ainda assim poder ser alguém a atender aquele que precisa. Que a construção do nosso mundo íntimo, meus amigos, da nossa vida, seja sempre nessa luz, essa luz que ampara. E se eu ainda não estou conseguindo amparar, se eu não estou ainda conseguindo entender, eis-me aqui, Senhor, para o outro, eu já estou muitas vezes respondendo ao meu mestre, quando ele me chama, e eu respondo, eis-me aqui, Senhor, na minha vida, na minha intimidade. Porque eu lutar com as minhas más inclinações, como disse Allan Kardec, eu lutar com aquilo que eu quero, mas eu ainda não consigo, como disse Paulo de Tarso, já é um caminho. Eu já reconheço que eu preciso mudar. Então, meu próximo passo é a vontade. Que nós todos possamos compreender esse amor, que ele é gigante. Quando a tribulação bater, quando a desesperança nos alcançar, quando a dúvida florescer, que eu seja tomado por essa luz e por essa certeza que eu posso sim passar pelas dificuldades e ainda assim resplandecer e ser a luz que brilha, ser aquele que brilha a vossa luz, que o Mestre disse. Se ele disse, ele afirmou, é porque nós podemos. Agradeço a paciência e o carinho de todos vocês e um ótimo retorno para os seus lares, envolvidos na vibração de amor desta casa, nas palavras de luz do nosso Mestre e na companhia dos nossos mentores espirituais. Muito obrigada.